Olá, tudo bem? Eu sou o Gleidson, essa é a 26ª aula do nosso curso de Power Apps. Estamos aqui na tela de cadastro de local. Essa é muito provável que seja a última aula dessa tela para que a gente possa avançar para a próxima. Na aula de hoje, o que é que a gente vai aprender? Como é que a gente faz para destacar na Gallery o item a qual a gente está tentando cadastrar, porém ele é existente. Só que tem um detalhe: em uma das aulas dessa série a gente fez isso para apenas a matrícula. Nessa tela aqui a gente vai trabalhar com local e sublocal. Então, quando o usuário tentar cadastrar algo, por exemplo, com local e sublocal já existente na nossa lista do SharePoint, o que é que o nosso sistema vai fazer? Ele vai filtrar na Gallery, vai destacar assim com a cor de fundo, por exemplo, amarela, mostrando que aquele cadastro já é existente. E isso ele vai fazer tanto para cadastrar, como também para atualizar. Você já percebeu, né? O conteúdo está incrível. E por isso está imperdível. Vamos aqui dar continuidade ao nosso projeto. O objetivo da aula de hoje qual é? Tentar destacar de forma visual o registro duplicado. Como assim, Glitz? Vamos aqui tentar cadastrar, ó, fábrica 2. E aqui o sublocal, vamos aqui inserir, por exemplo, corte. Ó. Vou clicar aqui no botão salvar. O que vai acontecer? Ele vai me notificar aqui, ó, local e sublocal já cadastrados. Não é permitido cadastrar novamente. Mas o meu objetivo, além dele criar esse alerta, é notificar aqui ao usuário mostrando no aplicativo, mostrando aqui nessa Gallery, como? Fazendo um filtro e destacando aqui com fundo, por exemplo, amarelo. Agora, se você já ensinou algo parecido em uma das aulas referente à tela de cadastro de inspetores. Só que lá utilizávamos aqui entradas de texto. Aqui eu estou utilizando um formulário. Lá eu utilizava apenas um campo para comparação, que eu vou utilizar 2. Então aqui tem toda uma lógica por trás. Então vamos lá. Como é que eu vou fazer isso? Ó? Vou fechar aqui a pré-visualização. Vou selecionar essa entrada de texto. Vou expandir aqui nas propriedades. Se chama DC local. E aqui na sua propriedade onChange, ó, ela está com texto falso. Ó. Então eu vou apagar. Aqui eu vou criar uma variável do tipo global. Vou passar aqui o set. Vai me pedir aqui o nome da variável. Eu vou dar o nome para ela de local digitado. Ponto e vírgula. Vai me pedir aqui um valor. O valor vai ser o próprio objeto. Ó. O DC local, ponto, e a propriedade text. E fecho com parênteses. Ou seja, o que eu digitar nessa entrada de texto vai ser armazenado nessa variável underline local digitado. Vamos também aqui fazer o mesmo processo para essa outra entrada de texto, que se chama DC sublocal. Então aqui na sua propriedade onChange, vou apagar aqui o texto falso, vamos aqui expandir a barra de fórmulas, e também aqui, ó, set underline sublocal digitado. Esse é o nome que eu estou dando aqui à variável. Ponto e vírgula. E vou passar o objeto, que é o DC sublocal, ponto, a propriedade text, e fecho parênteses. Então, é a mesma lógica. O que eu digitar no sublocal vai ser armazenado nessa variável underline sublocal digitado. Vamos fazer o seguinte, ó. Aqui no botão salvar, vamos dar uma olhadinha como é que está aqui a estrutura, ó. Ela é uma estrutura aqui extensa, mas tudo isso aqui eu já lhe ensinei passo a passo dentro dessa série. Ó. O que eu vou fazer aqui? Ó? Aqui no início, eu vou criar mais uma variável do tipo global. Vou passar aqui o set, onde eu vou passar aqui o nome para ela, ó, de valor, filtro ativo. Lembrando que já tenho essa variável aqui dentro desse projeto. Como é uma variável global, eu consigo usar ela em qualquer uma das telas do projeto. Mas aqui eu vou utilizar uma outra variável. Então eu vou botar aqui o nome 2, ó, só para diferenciar. Vai ser var filtro ativo 2. Ponto e vírgula. E vou passar aqui o texto false para ela. Ou seja, ela vai começar iniciando de false. Fecho com parênteses. Você vai observar que vai dar um errinho aqui na estrutura. Ó. Fica esse pontinho vermelho, porque eu estou dentro do onSelect. Aqui são comandos distintos. Então eu tenho que colocar o ponto e vírgula. Observe que só um ele ainda não aceita. E agora sim
sumiu lá o pontinho vermelho. O que esse var filtrativo 2 vai fazer? Basicamente é para que eu saiba se eu devo fazer um filtro por local e sublocal quando eu tentar digitar um local e sublocal existentes. Então a gente vai precisar desse mesmo comando, vou até copiá-lo, copiei. E nessa estrutura bem aqui, repare, é aqui onde eu estou fazendo uma verificação através do lookup, sabendo se o local e sublocal se são os mesmos, tá? Lá na minha lista do SharePoint. Se são, ele emitir essa mensagem, local e sublocal já cadastrados, não é permitido cadastrar novamente. Então, o que eu vou fazer aqui para você entender, Antes dele emitir essa mensagem, eu vou passar aqui novamente a minha variável, só que ao invés de valor falso, eu vou passar o valor true. Ou seja, eu quero que ela seja ativa. O que isso quer dizer? Que eu quero falar para o meu aplicativo que eu vou querer fazer um filtro por local e sublocal. A gente vai utilizar essa variável lá no itens da Gallery, tá? A gente vai mexer naquele comando de filtro, onde a gente vai manipular essa variável lá. Aqui também eu vou forçar, certo? Eu vou passar aqui o valor para underline local digitado ponto text e vou passar aqui aqui o nosso DC local ponto text e fecho com parênteses ponto e vírgula. Aqui também eu vou setar underline sublocal digitado ponto text o DC sublocal ponto text fecho com parênteses, ponto e vírgula. Ou seja, eu vou pegar aquelas variáveis, o mesmo comando que eu utilizei lá no change, daquelas duas entradas de texto, também estou utilizando aqui. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou recolher aqui minha barra de fórmulas. Não sei se você reparou, eu fiz isso apenas para o salvar. Se funcionar, depois a gente replica para o momento de atualizar. Então aqui já temos a variável, tá? var filtro ativo, para mim saber se eu vou filtrar ou não. Já temos aqui os comandos que vão armazenar os valores aqui dessas duas entradas de texto. Aqui no botão cancelar é importante que a gente também faça o seguinte, Antes de eu iniciar aqui o new form e o update contexto, eu vou fazer o seguinte aqui também, vou passar aqui aquela var filtro ativo, eu vou deixar aqui é falso, ou seja, quando eu clicar no cancelar, eu quero tirar os valores de falso para eu quero tirar os valores de true para falso. Esse comando está ok. Vou também passar aqui o set underline local digitado e aqui eu vou esvaziar ela, aspas duplas, ponto e vírgula. E também vou fazer o mesmo processo para outra variável. Então underline sub local digitado ponto e vírgula, aspas duplas, isso quer dizer que eu quero esvaziá-la, ponto e vírgula para que eu avance para o próximo comando. Eu vou clicar nesse botão cancelar só para limpar essas informações. Repare que ele não está funcionando, tá? O que eu vou fazer aqui para corrigir isso? Tá vendo que eu estou utilizando aqui o new form? O new form é para chamar um novo formulário. Antes de chamar esse novo formulário, eu vou utilizar aqui um reset. Ao invés de eu utilizar aqui um reset para resetar o campo, eu vou resetar o form, tá? Lembrando que aqui a gente está utilizando um formulário. E vou passar o frm cadastro local, que é o nome do formulário, ponto e vírgula. E agora sim você vai observar que ele vai resetar. Então vamos lá. Mais uma vez, fábrica 2. Vou estar aqui, por exemplo, sublimação. É um texto que eu estou vendo que está bem aqui próximo de mim. Vou clicar no botão salvar. Não é para ele permitir o salvamento. Cliquei aqui no salvar. Local e sublocal já cadastrados. Não é permitido cadastrar novamente. Por enquanto ele não fez o filtro aqui ainda, porque a gente ainda não entrou aqui no itens dessa gallery. Então vamos lá. Como é que eu faço isso? Aqui eu seleciono aqui o objeto errado. Deixa eu pegar aqui. Agora sim, itens da minha gallery. Essa estrutura aqui, antes de eu mexer nela, deixa eu só mostrar para você, caso você não tenha acompanhado o vídeo a qual eu ensino. Ela está funcionando para quê? Se eu destaque um 2, eu vou filtrar tudo relacionado à fábrica 2. Se eu destaque 1, ele faz aqui uma pesquisa por par do nome, tá? Então, tudo que eu digitar aqui 1, ele vai buscar fábrica 1, fábrica 1, fábrica 1. Se eu digitar aqui alguma coisa relacionada ao sublocal, por exemplo, vou digitar aqui o Z. Eu digitei aqui o X de almoxarifado, agora o Z, ele também vai buscar pelo sublocal. Ou seja, nesse momento, ele pesquisa tanto pelo local como sublocal.
Agora a proposta é pesquisar também pelo filtro combinado de local e sublocal. Quando é que ele vai fazer isso? Quando eu tentar salvar ou quando eu tentar atualizar e o registro for existente. Então eu vou clicar aqui no cancelar. Ele limpa aqui os campos, ele ainda não está limpando aqui a minha gallery, até aí ok. Mas vamos fazer o seguinte, ó. Vou selecionar aqui a gallery novamente. E aqui, qual é o pulo do gato que a gente vai fazer, ó. Eu vou utilizar essa mesma estrutura. O que vai mudar é que essa aqui vai ser a condição se o var filtro não estiver ativo. Se o var filtro estiver ativo, ele vai fazer o seguinte, ó, if. Aqui abaixo desse if, eu vou passar aqui a nossa variável var filtro ativo 2, aonde eu vou estar aqui concatenando com exclamação, lembrando que a exclamação aqui na programação ele indica o não. Aqui vamos passar a função explain, ou seja, para verificar se determinado campo está vazio. Eu vou passar aqui o local digitado, que é aquela variável que está armazenando o que eu digito no DC local. Fecho aqui com parênteses, ponto e vírgula. Aqui abaixo eu vou passar aqui a fórmula filter, onde eu vou fazer aqui um filtro. Ele está me pedindo aqui a fonte. A fonte é o nome da minha lista do SharePoint, se chama localização, ponto e vírgula. Avancei aqui para o teste lógico, onde eu vou passar aqui a fórmula teste e vou passar aqui uma das colunas, tá? Aqui eu vou passar as duas colunas, então eu vou passar aqui a coluna local. Deixa eu selecionar aqui ela, ó, local, fecho aqui com parênteses, igual, vou passar aqui o underline local digitado, que é a nossa variável, e vou concatenar com a fórmula teste antes, com o sublocal. Fecho com parênteses e também vou aqui verificar se ele é igual o underline sublocal digitado. Vou fechar aqui com parênteses, ponto e vírgula, aqui para fechar a estrutura. E aqui abaixo, ó, da fórmula filter, aliás, aqui acima desse parênteses, ponto e vírgula, eu vou fechar aqui o parênteses, tá? Lembrando que se a gente iniciou com parênteses, deve fechá-lo, tá? E agora sim você vai reparar aqui, ó, que ele não está mais reclamando, ó. Inclusive ele já até aplicou um filtro, ó, fábrica 1 zeladoria. Por que ele já aplicou esse filtro? Você lembra que eu havia clicado no salvar, né? Então vamos lá fazer aqui um teste, ó. Vou digitar aqui, ó, fábrica. Deixa eu digitar correto, senão ele não vai filtrar, obviamente. Fábrica 2. E aqui eu vou digitar sublimação. Lembrando que esse filtro não é um filtro direto, tá? Ele só filtra quando eu clicar no salvar e se ele encontrar esse registro sendo existente. Então vou clicar agora no salvar. Repare que ele já filtrou aqui na minha gallery, ó. Já me mostra, ó. Local e sublocal já cadastrados. Não é permitido cadastrar novamente porque é um registro existente, ó. Se eu digitar aqui corte, eu acho que tem esse setor, né? Na fábrica 2, vejamos. Ele também não aceita, ó, local e sublocal já cadastrados, não é permitido cadastrar novamente. Porque fábrica 2 e corte já existe. Eu não sei se ele vai fazer distinção aqui. Vamos digitar, por exemplo, corte com C minúsculo. Vou clicar no salvar. Repara, ó, local e sublocal já cadastrado, não é permitido cadastrar novamente. Bom, ele verificou que não pode cadastrar porque é existente, mas porém, se você reparar na minha gallery, ele limpou, né? Então não me mostrou o setor de corte filtrado. O que eu vou fazer para evitar isso, ó? Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou selecionar aqui a minha entrada de texto. Aqui na sua propriedade, acredito eu conheço a default. Perdão, não é a default, é a propriedade update. Deixa eu selecionar aqui se é a propriedade update. Aqui lembrando que eu estou utilizando um cartão, tá? Então é muito provável que não é aqui no update, até porque ele não tem, né, a propriedade update, ó. A entrada de texto vai ser aqui no cartão, ó. Aqui no cartão, repare. Agora sim, ó, eu estou aqui na propriedade update do cartão. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou utilizar aqui o comando proper. Por que o comando proper? Porque na minha base de dados eu estou cadastrando sempre com as iniciais, sempre as primeiras letras maiúsculas e as demais minúsculas. Ou seja, ele está aqui fazendo diferenciação, ó. Então, proper, vou passar aqui o DC local ponto text e fecho com parênteses. Ou seja, o que eu digitar aqui
ele vai atualizar para a primeira letra maiúscula e as demais minúsculas. A mesma ação eu vou fazer para cá, ó. Vou selecionar esse outro card aqui na sua propriedade update. Também vou passar o mesmo comando, ó. Obviamente eu vou mudar apenas o objeto. Então eu vou utilizar aqui a fórmula proper. Vou passar aqui o sub local ponto a propriedade texto e fecho com parênteses. E vejamos, aqui ele ainda não fez a atualização. Normalmente ele faz quando eu saio do campo. Então vamos lá. Deixa eu fazer o seguinte, vou apagar aqui o corte, vou listar novamente para ver se ele vai buscar. Se ele buscar, a gente vai fazer mais uma formulazinha aqui dentro, ó. Aparentemente ele não foi buscar ainda. Tanto é que se eu digitar aqui corte, ó, deixa eu ver se ele vai funcionar. Vou digitar aqui corte com C maiúsculo. Vamos ver, foi buscar. Vou apagar aqui corte, ó. Lembre-se, tá? Quando eu digito corte aqui minúsculo, vamos ver se ele vai buscar. Vejamos, ainda não foi buscar. Aí o que eu vou fazer aqui para forçar ele buscar, certo? É bem simples, ó. Vamos aqui no botão, perdão, não é no botão salvar, vamos aqui na nossa gallery, na sua propriedade itens. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou ter que utilizar a função proper aqui nessa estrutura. Vejamos onde é que eu vou aplicar ela aqui, ó. Eu vou dar aqui um enter. Vou utilizar aqui a função proper, ó. Proper, abro parênteses. Ou seja, eu vou converter isso aqui para as iniciais maiúsculas. Aqui eu também vou fazer o mesmo procedimento, ó. Proper. Acabou apagando, né, a nossa variável. Underline local digitado, fecho parênteses. A mesma ação eu vou fazer para os demais. Vou só aproveitar para ganhar tempo. Eu vou copiar aqui. Vou colar aqui. Vou fechar o parênteses. E também vou fazer aqui para essa, ó. Observe que ele já foi buscar, ó. Vou colar aqui. E vou fechar aqui, ó. E pronto, ó. Agora, ó, o C tá minúsculo, ó. Se eu digitar aqui sublimação com S minúsculo, ó. Vou clicar no salvar. E observe que ele vai buscar. Ó, local, esse local já cadastrado, não é permitido cadastrar novamente. Agora, será que vai funcionar também para o atualizar? Da forma que a gente fez aqui. Vejamos, ó. Vou aqui clicar no botão cancelar. Voltamos aqui para a tela inicial. Então vamos agora editar um registro, para que a gente possa saber se no momento de editar, se ele está permitindo eu atualizar, né, o registro, ou se ele vai fazer aqui um filtro, igual como faz no salvar, quando o registro já é existente. Então vamos observar, ó. Vou pegar aqui o setor, por exemplo, de fábrica 2, corte, ó. Vamos aqui editar esse registro. Lembre-se que ele destaca, né, aqui com fundo verde e muda aqui a corzinha do botão. Então, e inclusive muda o texto do botão. Então aqui, por exemplo, ó, eu estou em fábrica 2, corte. Aí vamos supor que eu aqui não prestei atenção. Aí eu tentei aqui atualizar para um setor já existente. Por exemplo, sublimação. Vou estar aqui, ó, sublimação. Sublimação já é um setor existente, ó. Repare aqui, ó. Vou clicar em atualizar. Vamos ver o que acontece. Local e sublocal já existem em outro registro. Não é possível atualizar. Ok. Só que ele ainda não está filtrando, né, para a gente e me mostrando qual foi o registro que ele encontrou, né, a qual é existente. Então, como é que eu vou fazer isso? Ó? Vou fechar aqui. Isso aqui é bem simples de resolver. Vamos aqui no botão. Então, vamos aqui pegar essa estrutura aqui, ó. Vou copiar essa estruturazinha aqui. Dei um Ctrl C. E é onde é que entra a questão do atualizar. Ó. Se você reparar, ó, é bem aqui, ó. Aqui está acontecendo a questão do atualizar. Ó. Então aqui acima, ó, local e sublocal já existem, outro registro, não é possível atualizar, é onde eu vou colar a estrutura, ó, que eu acabei de copiar. Ó. Deixa eu colar aqui. E vamos executar, né? Então, por exemplo, aqui, ó, fábrica 2, corte, vou clicar novamente no atualizar. Vamos ver o que acontece. Atualizado registro com sucesso. Deixa eu fazer aqui um teste, ó. Novamente, ó, fábrica 2. Aí, não sei se foi um bug. Vamos aqui fazer aqui novamente um teste. Vou editar aqui fábrica 2 corte. Aí, vamos fazer o seguinte, ó, vou digitar aqui sublimação. Ou seja, vou editar, editei e agora eu vou atualizar pela uma informação já existente aqui, ó. Vou clicar no atualizar.
ele não atualizou, ó, local e sublocal já existe em outro registro, não é possível atualizar. Ele já me mostra, tá, o registro. O que está faltando aqui é ele pintar, né? Pintar aqui e colorir esse retângulo, né? E aqui observe que quando observe o que é isso aqui, ó. Isso aqui nada mais é do que aquele reset form, ó. Ele fica nesse formato aqui, ó. Ou seja, ele não permite que eu entre no modo de cadastrar, né? Vou clicar aqui no cancelar, só porque eu volte para essa ação. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Vamos aqui selecionar. Deixa eu tentar ver se eu consigo pegar diretamente aqui. Tá aqui o retângulo, ó. Selecionou aqui o retângulo. Aqui na sua propriedade de fio. Esse é o comando que está sendo utilizado. Eu vou comentar isso aqui. Vou aqui utilizar um if. Abro parêntese. E para você entender, ó. Quando é que ele fica verde? Quando eu edito. Quando é que ele vai ficar amarelo? Quando eu tentar cadastrar um registro existente com local e sublocal já existentes. E quando eu tentar atualizar um registro editável, certo? Que o local e sublocal também já for existente. Então, essa primeira parte aqui da estrutura eu vou continuar da mesma forma, ó. Vou copiar ela aqui, vou colar aqui. Ou seja, o design.item é igual ao item selecionado. E se for o item selecionado é porque eu estou editando o registro, eu quero que ele fique verde. Ponto e vírgula. Aí o que eu vou fazer aqui, ó, if. Vou utilizar aqui a nossa variável var, filtro ativo. Vou concatenar aqui com o DC local ponto text. E se ele for igual ao designItem ponto local concatenado, ó, muita atenção, ó, concatenado com o DC sublocal ponto text. E se for igual ao designItem ponto sublocal, se essa condição for verdadeira, ó, valor verdadeiro, o que eu quero que ele faça? Eu vou querer que ele pinte, tá, o retângulo de amarelo, ó, yellow. Deixa eu localizar aqui, pronto, ó, yellow. Caso não, ó, outro valor. Caso não, o que eu vou fazer? Eu vou querer que ele pinte, ó, color.white, ou seja, essa cor branca tá de fundo. E vou fechar aqui o parênteses dessa estrutura. E aqui abaixo eu vou fechar o parênteses da primeira estrutura, do primeiro if, ó. Vejamos, tá aí, ó. Já mostrou novamente aqui os dados. Então, ó, se eu pegar aqui um registro existente, ó, vou editar, ele continua ficando verde. Aí, eu estou aqui nesse momento, ó, com o registro editável, por isso que ele está o campo verde. Aí, por algum motivo, aí vamos supor que eu vim aqui, fábrica 1. Aí eu quis mudar, deixa eu ver aqui um outro, ó, fábrica 1, controladoria. Então, está aqui, ó, controladoria, em cima do texto zeladoria, ó, controladoria. Aí, vou clicar no atualizar, o que vai acontecer? Local e sublocal já existe em outro registro, não é possível atualizar. Aqui ele acabou ainda não pintando, né? Vamos ver o que pode ter acontecido de errado. Aqui ele ainda não pintou. Deixa eu voltar aqui. Clicar no cancelar. Vamos só dar uma olhadinha também no salvar, se ele também não vai pintar. Vou estar aqui um existente, ó. Fábrica 2, controladoria. Vou forçar o texto aqui, controladoria. Vou clicar no salvar. Para o salvar, ele pintou. Para o editar, por algum motivo ele não pintou. Vou novamente dar uma olhadinha, ó. Então, vou clicar aqui no cancelar. Vamos pegar novamente um registro existente aqui. Por exemplo, ó, fábrica 1 almoxarifado. Editei. Aí eu vim aqui sobre almoxarifado e eu quis digitar controladoria. Vou clicar no atualizar. Agora se ele pintou, não sei qual bug que deu, mas ele pintou. Aqui ele está bloqueando os campos, tá? Mas para desbloquear bem em cima, basta eu clicar no cancelar, que ele vai resetar o form. Eu posso também colocar isso dentro do próprio atualizar. Mas está funcionando aqui a nossa lógica, ó. Eu clico no cancelar e ele libera novamente para que eu possa fazer aqui o cadastro. Ou seja, aprendemos nesse vídeo como, de forma visual, mostrar ao nosso usuário que o cadastro é existente, tanto mostrando através de um Notify, alertando, como também mostrando visualmente na Gallery, né? Trazendo o registro que é existente e destacando com a cor de fundo amarela, tanto para o cadastrar, como também para o atualizar. Eu espero que você possa ter gostado. Se você gostou
deixe o seu gostei. Se ficou com alguma dúvida, comenta aqui para mim, compartilhe conosco a sua experiência com Power Apps. Se inscreva nesse canal caso ainda não seja inscrito e, claro, assista esse vídeo que acabou de sair, que é a continuidade desse projeto.